Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal, queridas e queridos espectadores do Conversa de Classe. Hoje nós vamos explorar um tema que é fascinante e fundamental para a educação: políticas linguísticas. E para nos guiar nessa conversa, eu tenho a honra de receber a renomada professora Joseli... Opa, eu fiquei treinando o nome dela, né? E eu sabia que ia dar uma enroscada aqui na hora de falar. Então, temos a honra de receber a renomada professora Jorgelina Talei. Professora Jorgelina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no programa, por ter aceito esse convite. Eu confesso que é um tema que eu também aprendi muito, tanto fazendo as perguntas, pensando aí no que ia perguntar, e tenho certeza que vou aprender demais aqui com as suas respostas, né? E as políticas linguísticas, elas desempenham um papel que é crucial na construção da identidade cultural e também na preservação das línguas de uma forma geral, né? Mas principalmente daquelas línguas minoritárias, né? Aquelas línguas que a gente não tem tanto acesso a elas, né? Eu queria começar perguntando como que essas políticas elas podem contribuir para promover a diversidade linguística e cultural em contextos educacionais, mas especialmente em países multilingües como os da América Latina. Professora Jorgelina, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente no Conversa de Classe. Oi, Mayra, oi a todos, a todas, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, a primeira pergunta que você faz é muito importante, especialmente se eu pensar o contexto no qual eu estou. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, Argentina, Brasil e o Paraguai. Hoje estou num contexto plurilingüe, em um contexto diverso, da diversidade, em um contexto onde circulam muitas línguas, como o português, o espanhol, o guarani, o árabe. Temos a segunda maior comunidade árabe aqui na cidade. Então, temos uma paisagem linguística, um contexto linguístico e multicultural muito rico aqui nesta tríplice fronteira. E claro que isso não se dá apenas aqui, desde esta fronteira, sino também, talvez, de forma mais acentuada, de certa maneira, em todas as fronteiras, mas é um contexto que temos em um país como, por exemplo, o Brasil e tantos outros países, um país multilingüe e multicultural. Embora a pergunta é interessante, por quê? Porque nós temos que pensar que as políticas linguísticas são realizadas, são ações que são feitas pelos agentes, pelos sujeitos, agentes sociais, agentes culturais, agentes políticos, enfim. Então, nós temos que pensar essa pergunta que tu realiza, temos que pensar que políticas linguísticas educativas temos neste contexto. No Brasil, vamos a pensar. É verdade que pouco tem se olhado para as políticas linguísticas desde uma perspectiva educativa e, mais ainda, se pensamos num contexto educativo desde, por exemplo, a ensinança pública. E quando nós pensamos nos contextos privados, a relação se dá diferente. Mas pensemos aqui, e acho que se relaciona com uma segunda pergunta. Pensemos aqui. Num contexto educativo, nós temos nos documentos oficiais o inglês, por exemplo, como a segunda língua. E nós não temos línguas como o espanhol. Na reforma do ensino médio, por exemplo, o espanhol foi retirado dos documentos oficiais e não temos o espanhol no ensino médio, por exemplo. No ensino fundamental, são algumas políticas linguísticas educativas que são feitas em alguns estados ou alguns municípios. Por exemplo, Foz do Iguaçu tem o espanhol nas escolas públicas,
desde o ano passado. E veja só, eu estou falando de um contexto, eu falei no início, de um contexto que é plurilingüe, de um contexto de fronteira, de um contexto que o espanhol está aqui do ladinho. Podemos falar que é nossa língua vecina, não é nem língua estrangeira, não é nem outra língua, é nossa língua aqui vecina, porque eu moro aqui a 5 minutos da fronteira. O espanhol aqui está muito presente no supermercado, na paisagem linguística, nas instituições, nas escolas está bem presente. E nós temos o espanhol obrigatório nas escolas integrais fundamentais. Essa lei foi aprovada no ano passado, 2023. Então, nós temos uma política linguística educativa, aqui, especialmente falando no contexto do Brasil, que olha muito para o inglês. E não é, Mayra, assim, não é que nós não podemos ter o inglês nas escolas, ou que não podemos. Sim, nós podemos ter o inglês nas escolas, mas podemos ter outras línguas também nas escolas, como, por exemplo, o espanhol. E por quê? Quando nós nos perguntamos, por que o espanhol? Bom, porque o Brasil está rodeado por países que falam espanhol. Isso diz respeito à nossa integração regional, por exemplo, ao Mercosul, as línguas que circulam no Mercosul, e diz respeito também ao nosso olhar como latino-americano, não? Professora, muito obrigada, que explicação poderosa, né? E confesso, assim, que para mim é realmente uma surpresa. É uma coisa para se pensar, por que a gente não tem, né, o espanhol tão próximo aí das escolas, sendo que a proximidade do Brasil, né, com vários países aí que tem a língua espanhola como uma língua oficial, ela é tão grande, né? E eu acho que você comentou um pouquinho na sua fala, né, que a primeira resposta tem a ver um pouquinho com a segunda pergunta. Sim. E acho que elas se relacionam porque as políticas linguísticas, elas podem refletir essas relações tanto de poder quanto hierarquias sociais, né? Sim. Como que essas políticas podem perpetuar ou desafiar essas estruturas de dominação e exclusão, especialmente com relação aí às línguas do Mercosul? E aí responde um pouco tua pergunta de por que não temos o espanhol. Porque o inglês é considerada a língua de prestígio. Então, digamos assim, Mayra, o inglês é considerado a língua de prestígio, especialmente quando pensamos em educação linguística no contexto das escolas privadas, por exemplo. Então, quando se oferece e se fala de uma educação bilíngue, se pensa sempre no par português-inglês. Então, aí respondemos a tua primeira pergunta. E a verdade é que nós tínhamos políticas públicas e políticas linguísticas direcionadas ao espanhol até o 2015. E com a reforma do ensino médio, a Lei 11.161, que era a lei de implementação do espanhol, ela foi revocada. E ficou o inglês, porque, digamos que se tem... se considera uma língua de prestígio e se tem um imaginário em relação ao inglês como a língua do mercado, a língua dos negócios. Mas veja só como também os imaginários funcionam. Porque aqui, nesta fronteira, quando nós falamos das línguas que circulam, eu falei o espanhol, o guarani, o inglês também circula, eu falei no árabe, bom, e muitas outras línguas. Mas, nas escolas, quando da implementação do espanhol, se teve uma condição, o espanhol e o inglês. Ou seja, não o espanhol não, o espanhol e o inglês. Por quê? Porque se tem esse imaginário de que o inglês é essa língua dos negócios. E aqui se falava muito. O espanhol é a língua do... o inglês é a língua do turismo. E no ano passado, o relatório, por exemplo, das pessoas que visitaram as cataratas do Iguaçu, se eu falar para você, das 10 primeiras nacionalidades que visitaram as cataratas do Iguaçu, 8
são nacionalidades como Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai, que falam o espanhol. Então, esse imaginário do inglês que circula o tempo todo é um imaginário que nós fazemos a partir de pensar o inglês como uma língua de prestígio. Então, quando nós falamos, por que não temos espanhol nas escolas? Porque a regulação dessa língua de prestígio faz com que o inglês se pense como uma língua mais, digamos, que circula mais, ou que me vai dar mais oportunidade. E também acho que tem a ver, Mayra, com muito como nós nos pensamos como latino-americanos, por exemplo. Porque acho que o Brasil, durante muito tempo, e ainda acho que tem acentuado muito esse olhar para fora. E não se pensa como América Latina. Então, isso faz com que nós olhemos para fora. Então, o inglês, essa língua, digamos, somos muito colonizados, não? Nesse sentido. E vemos como o inglês, é mais chique falar inglês que falar espanhol ou que falar guarani, por exemplo, por que não? Mas devo falar que hoje se tem a reforma do ensino médio, foi discutida na Câmara faz pouquinho tempo, na Câmara de Deputados, e se tinha uma proposta de colocar o inglês a par que o espanhol a par que o inglês, na verdade, também não foi votado, ficou só o inglês. Mas agora a proposta vai passar pelo Senado e tem um movimento, que é o Movimento Fica Espanhol, que está fazendo muita pressão, muita luta, uma luta desde anos do movimento para que, de fato, se reconheça o espanhol como uma língua de integração, uma língua que pensa a América Latina e uma língua que faz parte, se nós pensamos, também de nosso cotidiano, Mayra. Não podemos esquecer nosso território, onde que nós estamos. E isso é muito verdade, né, professora Georgelina? E eu estou pensando aqui, né, que o público que assiste a gente, na sua maioria são docentes, mas também são universitários que estão ainda em formação, que ainda vão chegar no mercado. Então, eu vejo o quanto essa fala é importante para a gente começar a provocar essa camada de reflexão nessas pessoas que estarão aí daqui a alguns anos, ou nas salas de aula, ou atuando aí em vários lugares, né? Sim, porque uma língua, Mayra, quando nós pensamos a língua a partir disso que você fez na primeira pergunta. Pensamos a língua a partir de não pensar nossa identidade. Então, nós pensamos o Brasil, o território, não? Onde que está? Está rodeado de países que falam espanhol. Todos os nossos vizinhos falam espanhol. Então, quando nós pensamos, não temos espanhol nas escolas, não temos uma política educativa, uma política linguística que pense o espanhol, por que necessitamos olhar para fora? Ou, melhor, por que não o espanhol com o inglês? E quanto mais línguas, melhor, porque isso nos faz mais cidadãos do mundo. Isso é verdade. Deixa eu até emendar aqui com uma próxima pergunta, que eu acho que tem a ver com um pouquinho com esse contexto, né? À medida que o mundo vai ficando cada vez mais globalizado, eu acho que surgem vários desafios, né? E um dos que a gente está levantando agora é a questão da padronização linguística e essa hegemonia, né, de certas línguas em detrimento de outras. Como que as políticas linguísticas elas podem promover a equidade linguística e garantir o respeito pelos direitos linguísticos de todos os indivíduos, professora? É uma pergunta muito interessante, mas muito difícil, mas porque, na verdade, assim, formulando ações, formulando instrumentos linguísticos que possam pensar desde nosso contexto, um pouquinho que a gente vinha falando, e também valorizando as línguas. O Brasil também é um país que sempre se considerou monolíngue. Quando nós se nós pensamos o Brasil é um país plurilingüe como um todo, um país com
muita diversidade. E sempre se considerou, temos esse mito do monolinguismo. O Brasil não é um país monolíngue. O fato é que o Brasil é um país plurilíngue, com muitas línguas que circulam o tempo todo. Então, formulando leis, como docentes, por exemplo, acho que o que você falou anteriormente é muito importante, provocando a sociedade, provocando, por exemplo, a Câmara de Vereadores da sua municipalidade, aos políticos, à direção, provocando os agentes que podem provocar, que podem fazer leis, que façam leis que permitam reflexionar sobre nosso contexto, sobre as línguas que circulam também em nosso contexto. Tenho certeza que você me falou, sou de Jundiaí, não? Você me falou, tenho certeza que Jundiaí não é apenas o português que está presente o tempo todo. Tenho certeza que outras línguas circulam por aí, como temos colônia, por exemplo, de colônias alemãs e outras línguas que circulam no Brasil como um todo, e em cada cidade uma diversidade linguística e cultural também diferente. Isso é muito importante, né? Acho que a gente abrir mesmo esse olhar e a mente, né, professora, para essas outras oportunidades de enxergar como as línguas estão presentes aí na nossa vida. E exatamente, né? Não é só o inglês mesmo que está, embora as escolas bilíngues queiram trazer, né? Um pouco disso para a gente. E, Mayra, sabe que quando nós pensamos, se eu perguntar para você, eu gosto muito de fazer um exercício de perguntar, quantas línguas você fala? E a pessoa fala, só português, ou um pouquinho de inglês, ou um pouquinho de espanhol. Na verdade, quando nós começamos a pensar, nós conhecemos muitas línguas. Porque temos muitas, por exemplo, palavras que derivam da língua árabe. Muitas palavras que derivam de outras línguas e que nós... ou aqui, por exemplo, pergunta, você fala Guarani ou você conhece Guarani? Fala, não, olha, Iguaçu, Itaipu, tantas palavras, são palavras que derivam da língua Guarani. Então, as línguas circulam o tempo todo e nós conhecemos muito mais do que pensamos sobre as línguas. Não podemos não pensar em um contexto multilingüe, em um contexto pluricultural. Perfeito, professora. E para a gente encerrar, né, a sua experiência com educação, ela é muito ampla, muito vasta e abrange aí todo o território da América Latina. Quais você acha que são os principais desafios que são enfrentados na formulação e na implementação das políticas linguísticas inclusivas, né? E aí, se quiser falar um pouquinho da sua região ou de outras regiões aí que você conhece, e quais as oportunidades, né, que essas políticas oferecem para promover uma educação mais igualitária e também emancipatória. Mayra, vou falar um pouquinho então aqui da experiência que tenho de Foz do Iguaçu em relação à implementação da lei de espanhol e de inglês nas escolas. Na verdade, quando nós começamos a trabalhar para a implementação do inglês e espanhol nas escolas, uma das primeiras barreiras ou desafios era precisamente o que nós conversávamos anteriormente, que era os agentes políticos entender a importância das línguas. E como as línguas são um recurso. Muitas vezes não vemos a língua como um recurso. Depois era que os agentes políticos e educativos, como a Secretaria de Educação Municipal, por exemplo, pudessem entender, pudessem ser sensíveis a questão das línguas que circulam nas escolas. Quando nós falamos de território, nós falamos de território, por exemplo, aqui eu falei de inglês, espanhol, guarani, português, mas nas escolas nós temos muitas línguas que circulam e que temos alunos de diversas nacionalidades. Isto aqui não é uma realidade da fronteira, é uma realidade se pensamos em São Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba, mesmo Jundiaí também, se nós vamos fazer, temos alunos aqui de diversas nacionalidades. Então, primeiro é os agentes políticos e os agentes educativos ser sensíveis a essa questão. Esse foi um grande desafio. Segundo, foi uma luta na Câmara de Vereadores, porque nós temos que propor na Câmara de Vereadores nós tínhamos uma lei para a implementação das línguas, então tínhamos que propor uma lei na Câmara de Vereadores para a implementação das línguas nas escolas. Então, essa sensibilização para os políticos, e foi uma luta de 2 anos, para os políticos entender a importância de ter essas línguas nas escolas. E depois, acho que o maior desafio que se enfrenta é a formação, não? A formação dos professores, das professoras, uma formação linguística, a formação das línguas, a contratação depois dos professores, porque tudo isso envolve muitas questões. Não é apenas ter a lei. Um dos maiores desafios aqui foi que, uma vez implementada a lei, tinha aqui em Foz do Iguaçu, o exemplo é espanhol, é obrigatório nas escolas integrales, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, e inglês em 4º e 5º ano das escolas de ensino fundamental. E por que espanhol nas escolas apenas integrales? Porque não se podia ter em todas as escolas, porque você enfrenta os desafios de sala de aula, não tem professores formados, tem que ter contratação. Então, muitas vezes, nós temos a lei, mas depois, para implementar essa lei, leva muito tempo, é outro planejamento. Acho que a formação é fundamental, ter professores sensíveis a essa questão é muito importante. Aqui mesmo, em Foz do Iguaçu, na experiência de Foz do Iguaçu, nós vemos que chegam nas escolas muitos alunos que falam outras línguas, muitos alunos imigrantes, principalmente do contexto haitiano, da Venezuela, que chegam nas escolas falando outras línguas, e mesmo tendo a lei, os professores muitas vezes se veem no desafio do acolhimento, de acolher esse aluno, quando não se tem uma formação inicial. Por exemplo, se nós pensamos nos cursos de pedagogia, o curso de pedagogia não tem umas disciplinas específicas de linguística ou de sociolinguística, e depois não se tem uma formação específica quando nós pensamos no contexto migratório ou no contexto de fronteira para o acolhimento dos alunos. Então, nós podemos ter a lei e devemos ter a lei, mas não apenas a lei, sino a formação, o planejamento, a sensibilizar aos agentes que fazem essa lei, como agentes políticos, agentes da Secretaria de Educação. Professora Jorgelina, muito obrigada, né? Eu acho que foi uma das entrevistas mais incríveis, assim, no sentido de trazer outras camadas de reflexão e de abrir o nosso olhar aí para elementos que estão, né, próximos da gente, e acho que talvez a gente não olhe aí com essa profundidade e com esse carinho que você trouxe aqui no programa. Fica o convite para retornar, né, quando quiser, para a gente aprofundar nos assuntos ou também falar de outros assuntos. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais.